Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Sir Rob Linux Notícias 437. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Andy Linux. Zenura Roxa. Sir Rob Linux. Fedora KDE, versão com Plasma e apps relacionados, ganhou status de edição, ou seja, no mesmo grau de igualdade e importância da versão padrão que usa GNOME. Isso é bom para essa versão do desktop KDE, porque agora receberá mais atenção tanto a galera que quer usar, baixar e instalar, quanto para os desenvolvedores. Os desenvolvedores terão mais cuidado, será mais testado, de repente será constantemente atualizado com as últimas versões estáveis. Eita! A empresa dona do VMware, a Broadcom, anunciou que agora seus VMware Workstation e Fusion se tornaram gratuitos para todos. Não é open source ainda, mas parece que a empresa tem vontade de fazer isso. Com os seus softwares de virtualização se tornando gratuitos, vai ajudar meio mundo. Existem opções, claro, os conhecidos VirtualBox da Oracle e outros também disponíveis para Linux, como o famoso VirtManager ou o Boxes do grupo GNOME, QEMU também. Quem ainda não tinha testado, chegou agora. VMware é para o Windows e Linux e Fusion é para Mac. O Wine 9.21 e como sempre ganhando mais suporte para rodar programas e jogos do Windows no Linux. É perfeito? Não. Mas está em um grau que as empresas estão apostando no seu poder. Mais suporte ao Direct Play. Readers corrigidos para compilações com C++. Conclusões de entrada e saída corrigidas. Mais formatos suportados por D3D9. 16 correções ao todo. Implementada a função D3DX Optimize Vértices para que jogos como Time Shift, Call of Duty 2, Molding Tools, Rise of Nations, Rise of the Legends 2010 não fechem repentinamente. GUID, o Wikipixel Format 48 BPP RGB, foi implementado para que os títulos como Saints Row 2 funcionem direito. O site de grande alcance mundial zdnet.com postou uma dica interessante de Linux, é como usar o Android no Linux. O Android para rodar apps do Android no Pinguim. Veja na descrição o link, acesse, traduza e leia. Muito tranquilo realizar o passo a passo. Gráficos. O Mesa 3D, nossos gráficos de cada dia, está com sua versão 24.3 entrando em fase de candidato ao lançamento. O RC1 chegou. Não vai receber mais características novas nem modificações, apenas correções de bugs até o seu lançamento, que deve ser em poucas semanas. Algumas novidades dele: o Drive R ADV ganhou a extensão Pipeline Binary, o que ajuda na melhor forma de fazer as compilações, deixando que o aplicativo Vulkan gerencie seus próprios caches de shaders. Isso está se mostrando muito satisfatório agora. O RushCL, que ajuda GPUs a trabalharem com o OpenCL, se tornou padrão para drives Asahi para Macs M1 e mais recentes, não sendo padrão em nenhuma outra GPU por enquanto, mas ganhou essa funcionalidade experimental. Na hora de compilar, coloca o código e ele fica ativado por padrão para todos. RushCL também ganhou o poder de gerar variantes de shaders em compilações de kernel. O Zinc OpenGL convertido para Vulkan ganhou a promessa de dar suporte a VAAPI, mas infelizmente não foi mesclado. Fica para a próxima. Mas em compensação ganhou suporte de OpenGL VR, realidade virtual por OpenGL, apesar de não existirem tantas coisas, pelo menos não comerciais.
Placas não muito recentes, AMD, agora ganharam o suporte da versão 1.3 do Vulkan, necessário para rodar programas e jogos com as últimas versões da API. Essas placas, que são da família Southern Islands e Sea Islands, GFX 6 e 7. Sabiam que não só de jogos vive a Steam? Pois é. Por lá a gente encontra grandes programas gráficos como o Blender, Krita, também tem ferramentas, utilitários e muito mais. Tem até programa da Adobe Conversão para Linux. São eles Substance 3D Designer e Substance 3D Painter, que ganharam a mesma correção na última semana. Correção essa que é para a versão nativa do Pinguim. O próprio programa da Steam agora vai usar o seu runtime para se desviar das bibliotecas do sistema, tipo um Flatpak com bibliotecas próprias. Porém, com a opção de desativar esta nova característica e voltando a usar as bibliotecas do sistema, é exatamente isso que os desenvolvedores destas ferramentas da Adobe incentivam a fazer para que os seus programas voltem a funcionar. Pois é, seus programas dão erro no Linux se usar o runtime da Steam. Desative com o comando -compat -force -slr -off. Games! Alô, Rod Linux, Red Hat Chili Peppers, Rod Linux Bragan, Robin, alô. DXVK 2.5 foi lançado e, como sempre, é um grande lançamento. O gerenciador de recursos de memória foi reescrito, usará a memória de vídeo alocada de forma mais eficiente. Essa coisa de jogo sugar uma quantidade absurda de memória do sistema deve acabar. A desfragmentação de memória será realizada periodicamente. A intenção não é diminuir o uso da RAM, mas quando existem quantidades não usadas, nada mais justo do que deixar livre para que o sistema use para outras coisas. Essa desfragmentação está desativada no drive ANV para placas Intel. No arquivo de configuração dxvk.conf, você ativa para Intel com a variável de ambiente dxvk enable memory defrag igual a true, se você quiser testar, mas não vale a pena como eles já estão dizendo. Melhoria que no D3D11 vai ajudar muitos jogos de 32 bits também. Porém, jogos que usam muito a CPU para rodar devem ser afetados e seus desempenhos devem cair um pouco. Foi implantado um emulador de cursor para jogos não muito novos de D3D8 e 9. Jogos de D3D9 feitos com o Unreal Engine 3, tipo Borderlands 1, 2 e Pre-Sequel, devem ganhar uma quantidade a mais de performance, já que entregam valores não inicializados como o BIAS do Minimap LOD. Várias correções para jogos como Inception, To the Throne, Command & Conquer, Generals, King's Boat, Warriors of the North, Tomb Raider Legends, Rayman 3, Diablo 4, The Sims 4, Vindictus, Yakuza 0 e Yakuza Kiwami. Bastante coisa. Aprovado para o deck, Gory Cuddly Carnage. Hack Slash em terceira pessoa, pitadas de comédia, terror, aventura. Deve rodar no PC tranquilamente, óbvio. Também aprovado para o deck, Jovens Mutantes Ninja Turtles, Mutantes à Solta. Aventura, hack slash, beat'em up, tudo misturado, cartunesco. Jogável no deck. Foi o jogo Belladonna. Tem um visual bem estranho. E para dar aquela vibe de mistérios e deixar você concentrado, para desvendar quebras-cabeças e tudo mais. No Steam Deck é jogável, mas no PC com o Linux vai voar. Outro que se tornou jogável foi o Shadows of the Damned, Hella Remastered. Esse é brabo.
A versão original é de 2011. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo. E você dando like no vídeo, você vai ver aí embaixo hypar o vídeo. Hype o vídeo para que ele chegue lá nos 100 mais hypados da plataforma para ele ser divulgado. Sim, o próprio YouTube divulga de canais pequenos, que nem o meu, né? Se tiver bastante gente dando hype nos vídeos. Então, aperta aí e incentiva isso aí. Bom, semana que vem tem mais Ser Notícias. Fiquem na paz, um grande abraço a todos. Até mais.